grupos familiares que Hamed aborda esse assunto é de interesse de todos nós, né, seres encarnados, e dos desencarnados também, porque um dia estarão encarnados, né, e nós vamos falar hoje sobre os desencarnados também. E ele aborda essa questão familiar aí com relativa superficialidade, mas apontando tópicos muito interessantes que requerem uma atenção muito grande para a gente, né? Primeiro ele fala que todos nós nascemos num grupo familiar qualquer, né? E quais são, na visão de Hamed, quais os objetivos da família? Por que a gente tem família, né? Então ele diz assim, logo no início, eu vou repetir aqui as palavras dele, né? A educação é uma das funções da família, implicando, porém, outros tantos fatores como amor, atenção, compreensão, coerência e, sobretudo, o respeito à individualidade de cada componente do estudo doméstico. E a gente vê que a família hoje em dia, de todos os tempos, né, mas hoje em dia, a estrutura familiar é uma estrutura meio complexa, porque a gente não consegue entender muito bem como é que é essa estrutura, como é que funciona a cabeça do velho hoje em dia. Então ele fala, por exemplo, né, das famílias de antigamente, as famílias medievais, né, elas falam que era aquela família machista, né? Era machista, havia o pai, né, que era o senhor absoluto. Eu não sei se vocês sabem, mas na Idade Média, o pai, não era apenas o chefe da família, ele era o dono da família. A mulher lhe devia respeito e obediência, e os filhos deviam respeito e obediência ao pai. E também era proibido aos filhos trabalhar em qualquer profissão que não fosse a do pai. Então todos tinham que seguir a profissão do pai. Com o passar do tempo, né, esse padrão social, ele foi se alterando. E hoje nós temos assim uma abertura muito maior, nem por isso menos problemática. E a gente tem o hábito de ver o grupo familiar, mamãe, papai, filhinhos, irmão, irmã, como sendo aquela estrutura familiar, cuja estrutura a gente pensa que é eterna. A gente acha que a mamãe, depois que desencarna, continua sendo mamãe. O papai, depois que desencarna, continua sendo papai. E não é bem aí, bem por aí, né? Porque existe uma diferença que o Hamed ele adota aqui, que é sobre o clã familiar, que é diferente do grupo familiar. Então o clã familiar, o agrupamento familiar, ele já existia antes da gente nascer. Ele já existia. E ele continua existindo mesmo com a gente aqui, porque os nossos parentes desencarnados e outras vidas que nos amam e que estão em condições, eles vêm nos ajudar ainda hoje, mesmo que a gente não saiba quem eles são, porque a gente não consegue se lembrar de vidas passadas, né? Mas eles estão aí. Então o nosso clã familiar, a nossa família espiritual, ela é muito imensa, muito grande. Aí tem até uma coisinha que eu vi nos livros, eu não me lembro agora qual livro que foi, e diz assim que tem gente que acha que a gente, como nós temos várias encarnações, se eu tive 10 encarnações, eu tive 10 mães, 10 pais, eu tive 10 esposas ou 10 maridos, em cada encarnação eu tive 3 filhos, então eu tenho 30 filhos, e isso é bobagem, não é assim que funciona. Na vida espiritual, nós nos atraímos uns aos outros. E muitas vezes aquela ou aquele que é o seu cônjuge hoje, já foi o seu filho, já foi o seu pai, e já foi também o seu marido ou sua esposa em outras vidas. Então nós ficamos de encarnação em encarnação, girando em torno desse mesmo agrupamento familiar. Mesmo agrupamento. Frequentemente, né, Kardec ele fala isso, que nós nascemos no mesmo grupo familiar espiritual que nós pertencemos. No mesmo, sempre. O que varia é a posição dentro do grupo familiar. E também varia o espírito que vai ali nascer naquela família, que são espíritos com quais nós temos alguma coisa para resolver, resgatar ou fazer juntos. Muitas vezes a gente nasce no mesmo agrupamento familiar simplesmente com o objetivo de ajudar ou ser auxiliado
um dos membros a quem nós amamos muito. Então, geralmente é aquela encarnação sacrificante. E é muito raro, embora exista, né? É muito raro acontecer de um espírito estranho que não pertence ao nosso grupo familiar nascer na mesma família consanguínea. Não é comum isso, embora isso aconteça. Nós denominamos as famosas ovelhas negras, né? Que são pessoas que destoam do comportamento familiar. Então, nesses casos, existem duas possibilidades. Ou é um espírito que precisa aprender determinadas coisas e a ausência que ele tem daqueles que ele verdadeiramente ama é para ele uma punição, e estar presente numa família moralmente mais evoluída que ele é uma oportunidade para ele se desenvolver. O estímulo para que ele se desenvolva moralmente é muito forte. Mas ele não vai se enquadrar naquela família, vai ser difícil, porque não há similitude de vibração, não há atração espiritual, não há afinidade. Então, por isso ele é chamado de família de ovelha negra. Mas pode acontecer o inverso, que a família, o grupo familiar, ele possui um padrão vibratório inferior ao daquele ovelha negra. Então, uma ovelha negra, sendo um espírito melhor, que compreende melhor a vida, que entende melhor a vida, ele também vai ter um padrão de comportamento e um padrão de pensamento, a maneira de ver a vida diferente da família. Então, ele também vai ser chamado de ovelha negra. Mas, nesse caso, esse espírito veio para demonstrar à família as oportunidades de crescimento que ele precisa ter. Geralmente é um espírito que vem também para poder, nessa conjuntura que lhe é adversa, também desenvolver algumas qualidades que ele certamente quer conhecer, né? E também, aliás, é sempre bom a gente deixar claro também uma coisa, né? O que são laços consanguíneos, né? Laço consanguíneo é o laço pelo sangue. Agora, eu me pergunto, né? Desencarnado tem sangue? Não, não tem. Se desencarnado não tem sangue, e se espírito não gera espírito, a minha mãe desencarnou, não é mais a minha mãe. Deixou de ser minha mãe. Porque ela não tem mais laço consanguíneo comigo. Então a consanguinidade acaba com a morte do corpo físico. Acabou, não existe mais isso. Ah, então quer dizer que minha mãe, ela desencarnou e por causa disso ela não gosta mais de mim? Claro que gosta. O amor é diferente do laço consanguíneo. Porque a morte do corpo não tem o poder de destruir um amor verdadeiro. Então a mamãe, que ama o seu filhinho, ela desencarna, ela sabe que ela não é mais mãe dele, mas continua amando aquela criatura como se fosse o seu filho. Continua. O amor de mãe persiste, e assim persiste o amor de pai e o amor dos irmãos. Há um detalhe nisso, o ódio também, viu, gente? Então, quando a gente tem ódio do pai, ódio da mãe, esse ódio persiste também após a morte. Então, os nossos sentimentos de simpatia ou de antipatia não estão associados ao laço consanguíneo. Isso é bom a gente deixar claro isso, para que a gente possa entender isso, né? Então, quando nós falamos de parentela espiritual, a gente começa a perceber alguma coisa, que a gente reencarna nos mais diversos meios. Nós temos várias encarnações e eu vou dizer para vocês uma coisa, não foi sempre que nós fomos brasileiros. Com toda a certeza do mundo, nós já fomos hindus, nós já fomos árabes, já podemos ter sido ingleses, saxão, né, os antigos saxões, e já tivemos aí várias nacionalidades. Por isso, a parentela espiritual, com o processo reencarnatório, ela deixa estúpida esse preconceito de cor, de raça, nacionalidade. Não, o cara argentino não presta, né? O argentino não vale nada. Não, o brasileiro tá louco. O africano é uma ojeira. Isso torna-se coisas absurdas que a gente não pode aceitar. Justamente por causa desse conceito, dessa visão reencarnacionista que o espírita tem, nós não podemos de forma alguma nos ater a esse tipo de preconceito. De nenhuma espécie. Porque cada situação que existe nesse mundo, nós já ocupamos
ou estaremos ocupando um dia. Nós não somos um corpo de carne, nós somos um espírito imortal. Parafraseando um cara que eu vi a palestra dele, em matéria de imortalidade, nós somos igual ao super-homem. Ou melhor, nós somos melhores do que o super-homem, porque nós não temos criptonita que nos mate. Então, tem que pensar nisso. Então, a gente varia muito a nossa situação, né? Olha a auxiliadora, que legal. Cadê? Seja bem-vindo, auxiliadora. Então, a gente precisa ver que essa visão que a gente tem estreita da família, ela não pode. Existem famílias até hoje que só o pessoal da família que interessa, só o pessoal da família que é bom. E a gente começa aí a se desviar do nosso objetivo maior, né? Então, mas nesse processo reencarnatório, nessa visão que a gente tem da vida, da família, às vezes uma visão mais dilatada, como todo espírita deve ter, mas existe também aquelas visões mais estreitas, das pessoas que vê a parentela consanguínea como sendo a mais importante do mundo. E aí você tem vários tipos de comportamento que os grupos familiares adotam. Por exemplo, ele cita alguns aqui. Existe as uniões por questões passageiras e ilusórias. Então, às vezes, a gente casa com uma pessoa porque a gente gostou do modo da pessoa ser, porque nós gostamos do seu corpo, gostamos dos seus olhos, né? A gente acha uma pessoa simpática, uma pessoa simpático, e a gente se deixa levar por essas questões, que são questões efêmeras, e a gente acaba se envolvendo num relacionamento, criando uma família, e depois a gente percebe que a pessoa não é nada daquilo que a gente queria. O homem se decepciona, a mulher se decepciona, e a gente, então, tem uma família formada por questões passageiras e ilusórias, inclusive interesse financeiro, né? A mulher rica que casa com o homem pobre, o homem rico que casa com a mulher pobre. Então, são coisas assim, que por mais que você ache que você ama aquela família, ela se destrói com a morte. Morrer o corpo, a gente se liberta. Para nós, aquele que vive numa família desse jeito, é uma verdadeira libertação, porque não suporta a família. Então são homens e mulheres que têm amantes fora de casa porque não conseguem encontrar dentro de casa o carinho e o amor de que tanto necessita, porque a gente precisa disso, né? Então aí a gente acaba construindo uma família que não tem como essa família sobreexistir, porque são famílias construídas em cima de laços materiais que são geralmente muito frágeis, né? Aí, a gente também tem um tipo de família interessante de se notar, que são aquelas famílias fechadas. Não sei se vocês já conheceram alguém assim, uma família assim. É uma família fechada. Geralmente é uma pessoa que é muito reservada, não conversa com estranho. Já com o familiar, ela se desdobra, ela vai para cima, ela ajuda, ela se mata por causa da família, mas o estranho ela se mantém arredia. Então ela é fechada no círculo doméstico. E ela faz tudo pelo outro. Parece, dá a impressão a gente olhando assim, que essa pessoa é uma pessoa caridosa. Porque se ela precisar se matar para defender o irmão, ela se mata. Mas ela não se mata por um sentimento de caridade. Ela se mata porque ela pensa assim: se eu faço tudo isso por ele, ele tem a obrigação de fazer tudo por mim. Não passa de uma troca. Então, quando você tem uma família dessa forma, desse jeito, essa família comete um erro fundamental, que é o erro de respeitar a individualidade dos membros. Nós somos uma família, mas dentro da nossa família existem pessoas que têm tendências, opiniões e pensamentos diferentes, e isso precisa ser respeitado. Então nós temos que respeitar as pessoas. Esse tipo de família fechada também não vai longe. Só vai no máximo, assim, numa visão muito positiva até a morte do corpo. Não vai. Geralmente é uma família, esse tipo de família é muito ruim, porque é um tipo de família que acaba construindo muito ódio, muita desavença entre seus membros.
Poxa, eu fiz tanto por ela e ela não fez nada por mim. Quando eu precisei, ela virou as costas. Não sei se vocês já ouviram frases como essa, eu já ouvi muito disso, né? Por isso que eu falo. Então, existe nesse caso uma coisa que o Hamed fala de simbiose doentia. É o caso da simbiose. É uma simbiose que um domina o outro de tal forma que chega a ser doentio isso. E isso aí, olha, a gente tem muito disso, a gente não percebe, né? Existe também aqueles que o Hamed chama de alpinista social. Esse tipo de família é um barato, né? É o tipo de família assim, ó. Eu olho aqui pro Bianchi, né? O Bianchi tem esse apartamento com essa área bonita. Aí eu falo, então eu quero uma igual a dele, né? Aí eu vou lutar, tá? Aí eu compro um apartamento lá na Praia Grande, onde ele mora, Praia Grande, né? Onde ele mora, e do jeitinho dele que é falar, agora sim eu sou legal. Aí eu olho pro Daniel, o Daniel comprou um Toyota 0 km, eu falo, caramba, meu carro é Fiat, o dele é melhor que o meu, eu vou comprar um carro igual ao dele. Então é uma família que vive de aparência. Ela quer ser igual aos outros. E quando ela consegue atingir um patamar de renda, de grana, e as pessoas trabalham muito, lutam muito para isso. E muitas vezes se tornam cruéis para poder conquistar o dinheiro que precisa. Se tornam cruéis. Aí são pessoas que gostam de parecer chique. Sabe aquela pessoa chique que anda assim toda exuberante, que está usando um vestido caríssimo, né? Aquele vestido assim que nem a Sueli, que usa uma roupa assim, uma blusa de 100 mil reais, né? Nossa, assim, coisa chique, né? Então são as pessoas que gostam do chique. São famílias chiques, que ele chama de alpinista social. E existe também, né, o exibicionista, que é muito parecido com o chique. Só que o exibicionista ele é diferente. Ele quer ser chique para mostrar para os outros quanto ele é belo e quanto dinheiro ele tem. Ele é um exibicionista. Ele gosta de se exibir. E geralmente isso é uma coisa que influencia a família inteira, né? Depois disso, bom, eu acredito que a NED não quis aprofundar nisso, porque se ele for aprofundar, a variedade que tem é muito grande, gente. É muito grande mesmo. E dirá daquela família cujos pais são exploradores dos filhos, né? Se não me falha a memória, foi Emmanuel, ou talvez André Luiz, que falou o seguinte, que o pai que espera na velhice que os filhos o sustentem, não são pais, são investidores. Eles investiram tudo no filho para receber os juros quando estiverem velhos. Até isso tem, né? Esse tipo de comportamento tem. E a gente começa a perceber que as almas simpáticas, que são aquelas almas que pertencem ao grupo familiar, quando elas se unem em uma família, tanto o marido como a esposa, os filhos que estão reunidos, são pessoas simpáticas. São pessoas que não sobrelevam a questão financeira, não sobrelevam a questão material, o conforto. Para eles tudo está bom, porque a companhia do outro é que agrada. Então os filhos, eles crescem naquele ambiente amoroso, naquele ambiente de amor, que envolve o papai, que envolve a mamãe, e eles envolvem os filhos, e eles então começam a trocar amor, trocar simpatia um com o outro. E dentro disso, o respeito, a individualidade de cada um. Então, se um deles lá, eu quero ser agrônomo, ele vai ter todo o apoio da família para ser agrônomo. Mas o pai é um matemático, né? A mãe é uma bióloga. Como é que vai ter um filho agrônomo? Não tem problema, é o que o filho quer, então nós vamos fazer. E toda a família se empenha para ajudar o filho. Não para fazer a obrigação dele, mas dar a ele condições para realizar o seu sonho. E assim é feito entre todos os membros da família. Então, quando você tem uma família de pessoas afins, pessoas que têm fazem parte dessa família espiritual e estão mais ou menos no mesmo nível produtivo, são pessoas que nasceram juntos numa mesma família para que eles pudessem todos eles a se ajudarem a se melhorarem. Então, nesse caso, a família ela se torna um ponto de apoio para cada um dos seus membros. E é mesmo um apoio. E é o apoio mais importante que nós precisamos. Nesse tipo de família, a gente encontra o amor, o carinho, a orientação segura, nós encontramos a tranquilidade, a confiança e a segurança que nós precisamos para mover a nossa vida. Nós precisamos disso.
principalmente nos primeiros anos de vida. Mas vamos precisar disso a vida inteira, mesmo depois que a gente virar adolescente, que nem eu e o Bianchi, né? Que já somos adolescentes, né? A gente continua precisando disso. E quando a gente tem uma família assim, a nossa tendência é levar esse aprendizado para a família que nós vamos construir. Então, esse tipo de família, ele cria entre os seus membros uma relação afetiva tão gostosa, tão amorosa, e a morte do corpo não destrói isso. Papai desencarnou, continua sendo amado e continua amando como papai, porque é o amor de papai que está prevalecendo ali. Até que todos desencarnem e se veem não mais como papai, como mamãe, mas como irmãos em jornada. Mas continuam se amando. O amor não morre nunca. Lembre-se, a morte do corpo não tem o poder de destruir um grande amor, um verdadeiro amor. Não tem. Tanto o amor entre marido e mulher, né, auxiliadora? Tanto o amor entre marido e mulher, quanto o amor entre pai e mãe, e pais e mãe e filhos, pais, mãe e filho. Não tem como. Amor entre irmãos consanguíneos, não tem como. Não destrói. E vou mais longe. Se você tem um amigo, se você tem uma amiga, um vizinho, a quem você ama mesmo, e aquele amor desinteressado, aquele amor onde um e o outro não morre. Pode morrer o corpo, mas a gente continua amando essas pessoas. Então, todos nós que somos amigos verdadeiros, esse amor a gente continua levando com a gente. O amor que nós temos um pelo outro, o respeito que a gente tem, continua levando um pelo outro. Então, essa mensagem do Emã, do Hamed hoje, ela é muito importante para a gente refletir em que tipo de família nós vivemos, e se nós já temos família, que tipo de família nós construímos. Muitas vezes a pessoa diz assim: eu me separei da minha esposa porque foi um erro ter me casado com ela. Bacana ver isso. Ou eu me separei do meu marido porque foi um erro que eu cometi me casando com ele. Beleza. Então é uma visão de um erro que cometeu, e nesse caso a separação foi a correção de um erro cometido. Se houver filhos, então a coisa se complica um pouco mais, porque a responsabilidade sobre os filhos ela é exigida independente dos pais se amarem ou não. Então, quando tem filho na jogada aí, o assunto é um pouco diferente. Agora, quando a gente fala assim, eu me separei dela, puxa, eu não devia ter me separado, meu Deus do céu, o que eu fui fazer? Agora eu sinto falta dela, eu não tenho coragem de voltar a falar com ela. Então, o casamento foi acertado, a separação é que foi um erro. Então, em toda separação, a gente precisa ver aonde está o nosso erro. Porque toda vez que há uma separação de casais, com certeza houve um erro. Ou no casamento, ou na separação. Não, eu me separei dele porque ele fez isso, ele fez aquilo, porque ele tinha outra. Por que ele fez isso? Existe um porquê. Então, esse não foi o erro. Esse pode ter sido a consequência de um erro. É a consequência de um erro anterior. Então, precisa refletir muito bem sobre isso. E entender o seguinte, que qualquer que seja a família que nós estamos, qualquer ela, não importa que tipo de família, nós nascemos, vivemos nessa família, estamos com essa família, para que a gente aprenda a amar e respeitar todos os seus membros, aceitando cada um do jeito que ele é, aprendendo a aceitar as situações que aparecem, como a Eli falou a semana passada. A gente tem que aprender a aceitar essas situações, aprender a aceitar o nosso irmão, respeitando a individualidade de cada um, sem tentar melhorar o outro, porque nós não somos capazes de melhorar a nós mesmos, que dirá melhorar o outro, né? E eu fico por aqui.